A parábola que nos é contada hoje parece até um filme, parece até que é um filme de ficção, com terror, com uma dose de recompensa. Por que eu estou falando isso? Porque a parábola de hoje, Jesus compara aquela pessoa que morre e vai para o céu e aquela pessoa que morre e vai para o inferno. Como é que cada uma se coloca e como é que cada uma tem vivido. Primeiro eu queria te pedir para se inscrever aqui no canal. Se alguém te enviou esse vídeo, eu acho que eu nunca acreditei nesse negócio, né, de pedir para se inscrever, pedir para dar um like no vídeo, mas quando você faz isso, o YouTube entende que isso daqui tem alguma relevância e ele começa a mandar para mais pessoas. Então, às vezes, se você quer começar o seu processo de evangelização, você não precisa nem sair de onde você está. É só você dar uma curtida no vídeo e você compartilhar com alguém de repente, ou você se inscrever, que o YouTube já entende que esse conteúdo é legal e ele começa a mostrar para outras pessoas. Então você também começa a fazer sua parte desde aí, sabia? Mas vamos lá. Hoje a liturgia apresenta dois personagens, o Lázaro e o rico. Para começar, né? Por que é dado o nome para Lázaro e não é dado o nome para o rico? Porque muitas vezes, né, a Escritura, ela quer que nós nos coloquemos na história, que nós paremos para refletir, e se fosse eu naquela situação? Por isso que quem está no lugar do pobre é o Lázaro. E ele passa por uma situação de vida terrível, só que no fim da vida dele, ele vai para o céu. E mostra essa visão dele no céu, com uma vida que vai ser magnífica, né? Uma vida esplendorosa, com o seu corpo glorioso. E esse homem que era o homem rico, que é um homem que durante a vida dele teve bons alimentos, teve uma boa veste, teve boas amizades, né? Teve muita gente em volta dele, isso que eu quero dizer, que teve vários momentos de gozo, de prazer, foi um homem que no fim da vida dele foi para o inferno. E o curioso é que esse homem lá no inferno, ele conseguia ver Lázaro lá no céu e ele falava, nossa, me ajuda de alguma forma, deixa pelo menos uma gota cair para eu poder me refrescar. E não é mais possível que um possa ajudar o outro, que um possa chegar até onde está o outro. Para dizer, a decisão foi tomada em vida. Depois da morte vem a consequência. Então hoje esse evangelho vem para contar uma coisa óbvia para a gente, mas que às vezes parece que a gente deixa passar, que é: nós vamos morrer. Todo mundo vai morrer. Não interessa o que a gente faça, quanto a gente invista em saúde, em procedimentos, todo mundo vai morrer. E a questão é, como nós estamos nos preparando para essa morte? Será que nós estamos nos preparando como Lázaro ou como rico? Lembrando que o problema não é ser rico, o problema é a vida que se levava. Da mesma forma, o que salvou Lázaro não foi que ele era pobre, e sim que ele tinha um bom coração. Mas o fato dele ser pobre fazia com que ele enxergasse os outros que também eram pobres com muito amor, sabendo a dificuldade que eles passavam. Então ele tinha muita facilidade em dividir o que ele tinha, em servir de apoio para o outro, servir de consolo. Por ele ter mais tempo sobrando, ele conseguia se dedicar para as outras pessoas como um ouvinte, como um amigo, como um afago. E de fato passou muitas dificuldades. E isso fez sim com que ele fosse preparando cada vez mais seu coração e se assemelhando com o coração de Cristo. Já o rico, ele foi deixando essa vida passar pelos prazeres, recebendo tudo aquilo que ele queria do jeito que ele queria, né? Não é à toa que aquela passagem eu já usei aqui no canal do 2 ou Mais, que fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Por que será que é tão difícil um rico entrar no céu? Porque o rico, ele tem um grande problema, que é ter o dinheiro como seu facilitador. O dinheiro faz tudo acontecer, o dinheiro faz a sua segurança, e para quem tem o dinheiro como sua segurança, como seu provedor, para que eu vou ter uma figura acima dele, que é Deus, que me diz o que eu devo fazer, sendo que com o meu dinheiro eu posso escolher o que eu devo fazer? Parece um pouco complexo, mas tente pensar no seguinte: a pessoa que é rica, ela pode fazer o que ela quiser, do jeito que ela quiser, quando ela quiser. Uma pessoa que vai se acostumando dessa forma, uma pessoa que vai tendo como hábito ter tudo do jeito que quer, quando ela está de frente para algo que é pecado, para algo que não é de Deus, para algo que não é bom, ela também não consegue dizer não, porque ela se mal acostumou. Por isso que todos os santos da história faziam jejum, porque o jejum é uma das formas de dizer para o seu corpo: não, eu estou com fome, estou com vontade de comer, tem comida, mas eu não vou comer, porque eu estou em jejum. Eu estou mostrando o que para o meu corpo com isso? Que quem manda no meu corpo sou eu.
E aí eu vou me fortalecendo. E eu consigo dizer não para comida, eu consigo dizer não para coisas que não são castas, então eu fecho meus olhos, eu paro de olhar. Eu consigo dizer não para propostas, e assim eu vou crescendo de graça em graça para dizer não para os pecados. E chega uma hora que você vai se deparar com uma situação onde as pessoas vão dizer, nossa, mas como você conseguiu dizer não para isso? E você já vai saber o porquê. Porque você foi se calejando, foi se preparando, foi fazendo jejuns físicos e espirituais para que você fosse se fortalecendo. Tanto é que este período que nós estamos vivendo de Quaresma é um grande período de jejum e de penitência, porque a gente se prepara para a Semana Santa, que é a morte e a ressurreição de Cristo. Então, para que nós possamos nos preparar, que nós vamos fazendo esses momentos de penitência, esses momentos de nos retrair, de ficar mais em silêncio, de não participar de tantas festas, de festividades neste período. Então eu quero que hoje eu e você possamos enxergar esse evangelho e enxergar duas coisas. Primeiro, nós vamos morrer. Isso não tem como a gente fugir. Segundo, como nós queremos estar quando chega a hora da nossa morte. E quem dita isso é a nossa vida. Lembrando que o problema não é dinheiro. Você pode até ser rico, mas devemos saber que é justamente lutando contra os prazeres, lutando contra tudo aquilo que é fácil, é que nós vamos fortalecendo o nosso espírito cada vez mais para que nós possamos nos aproximar de Deus. Então que no dia de hoje a gente possa ter essa missão de forma firme no nosso coração e que nós possamos viver sempre lembrando para onde isso me leva, para que caminho eu vou ir com essas escolhas que eu tomar. Amém? Que Deus sempre nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até amanhã!